Olá, eu sou o professor Fábio e agora vamos para o último módulo da disciplina de História da América 1, aqui as reformas borbônicas, com o título de A Crise do Sistema Colonial. Aqui é importante essa temática que vamos chegar ao fim dessa relação entre a colônia espanhola nas Américas e chegaremos agora com o cenário que vai impulsionar as guerras de independência do início do século XIX. Então, temos dois aspectos importantíssimos e conjunturais: uma crise política e outra, uma crise econômica. Na crise econômica, nós tivemos o quê? Uma atrofia do crescimento entre as relações comerciais da metrópole com a colônia. Então, nesse caso, começamos a ter uma relação que começou a inflacionar os preços dos alimentos da metrópole, enquanto a colônia, como vocês viram no nosso módulo anterior, já estava o quê? Apresentando um grande desenvolvimento econômico e social. A dependência externa, ela já estava se modificando nessas relações, enquanto que houve o quê? Uma intensa fuga de capitais. Nesse caso, mostra o quê? Que a colônia, as colônias espanholas, elas já estavam o quê? Iniciando um processo aqui de uma independência, que já estava sendo bastante criticada aqui pela coroa espanhola. Fora isso, nós tivemos o quê? Também aqui o início de um processo de refeudalização, no qual os colonos aqui, os peninsulares, que eram os espanhóis que estavam vivendo nas colônias, começaram a criar formas no qual eles poderiam manter todo um domínio que ele começou a se tornar bastante independente aqui da metrópole, aqui da coroa espanhola. E da crise política, nós tivemos o quê? É uma crise dinástica. Essa crise dinástica está presente aqui na sucessão do trono espanhol, que depois ele acabou sendo, de certa forma, resolvido pelo Tratado de Utrecht. Também tivemos as guerras europeias, que vamos mencionar a posterior, e a abertura inglesa. São que essas duas crises que ela vai o quê? Impulsionar toda esse início de separação entre a colônia com a metrópole espanhola. E qual foi o impacto da metrópole? Aqui, em resposta às reformas borbônicas, que ela tinha como objetivo fazer com que a coroa espanhola pudesse aumentar a sua influência nas colônias, fez com que a Espanha ela fosse impactada por uma dupla subordinação. Essa dupla subordinação ela teve um aspecto político, aqui no caso da França, e econômico, aqui no caso da Inglaterra. E essa dupla subordinação aliada à crise política e à crise econômica fez com que a coroa espanhola caísse em um imenso descrédito e que ela começasse a perder o controle das relações coloniais que ela estava detendo até esse momento. E o que foram as reformas borbônicas? Elas foram que medidas, como já mencionei anteriormente, para que as colônias voltassem a ter um papel de subserviência aqui diante da coroa espanhola. E aqui nós tivemos alguns fatos importantíssimos que acabou caracterizando
essas reformas? Bom, primeiro foi uma reversão das concessões comerciais, ou seja, toda uma independência comercial que estava ajudando a aumentar o desenvolvimento econômico das colônias espanholas, ela acabou sendo revista e revogada. Também tivemos um aumento da agricultura e da manufatura metropolitana. E a partir desses dois aumentos, intensificou-se ainda mais a exploração no qual as colônias do Novo Mundo elas acabaram sendo impactadas. Tivemos o restabelecimento aqui do controle aduaneiro e a maximização do pacto colonial. Esses movimentos, como vocês podem ver, eles tinham que muito uma ideia de fazer uma reforma econômica. E essa reforma econômica, ela foi importantíssima para que desse certo, pois iria manter as colônias sob o controle da metrópole espanhola, iria diminuir toda uma independência econômica no qual as colônias já estavam constituindo e também seria importante para a coroa espanhola para o quê? Diminuir todo uma ascensão aqui da classe social dos criollos, que também foi importante a partir de reformas administrativas, ou seja, os pontos de comando, os pontos de controle aqui das colônias começou a ser revista e também uma impulsão de uma eficiência fiscal. As reformas borbônicas, elas acabaram apresentando uma grande ousadia para o seu período, que também tivemos o que? Uma comparação com as colônias portuguesas, que nesse caso foram o quê? As reformas pombalinas. Então, vejam só como tanto a metrópole espanhola como a metrópole portuguesa, nesse período, já estavam o quê? Começando a rever toda a relação que elas tinham com as suas colônias. Acerca disso, nós também tivemos o quê? Com essas reformas, a expulsão dos jesuítas das colônias. E por que os jesuítas eles acabaram se tornando incômodos para as coroas ibéricas? Tanto na colônia portuguesa como na colônia americana, os jesuítas começaram a ter um papel importantíssimo de influência política e na opinião pública pela maneira em que eles se uniram aqui aos grupos indígenas. Isso não foi bem interpretado por ambas as metrópoles, isso não foi bem visto pelas coroas ibéricas, tanto do Reino de Portugal e da Espanha, que tinha o receio de acabarem perdendo o controle dessa relação. Então, foram o quê? Medidas ousadas que já denotam o quê? Que do outro lado do Atlântico, uma nova realidade estava sendo criada. E temos aqui o papel bastante importante dos criollos. Bom, como eu já comentei, os criollos foram os descendentes aqui dos espanhóis que nasceram nas colônias. Eles acabaram criando para si uma dupla identidade, ou seja, mesmo que eles fossem nascidos aqui do outro lado do Atlântico, eles ainda se atribuíam o papel de uma legitimidade por ainda se enxergarem como pertencentes à coroa espanhola de um nível diferente dos indígenas e dos mestiços. Mas, apesar disso, apesar desse papel
que eles se auto-atribuíam, os crioudos eles participavam apenas dos cabildos, ou seja, eles não tinham um papel de destaque nas administrações coloniais. Isso esteve muito presente nas reformas administrativas, com o objetivo também de controlar a influência desse grupo social. Os crioudos eles também estavam vivendo em uma grande contradição, porque, ao mesmo tempo que eles tinham muito poder econômico, eles acabavam tendo que um pouco poder político. Eles também entraram em uma grande disputa econômica entre os peninsulares aqui na colônia espanhola, e essa disputa ela aconteceu porque na própria metrópole, na própria Espanha, tinha uma diferença muito grande dos comerciantes que estavam na região sul de Granada com comerciantes que estavam na região norte. E quando houve a migração, quando esses comerciantes dessas duas regiões, eles atravessaram o Atlântico e foram para as colônias, eles também acabaram levando essa disputa entre si. E dentre esses embates econômicos, também os crioudos, eles acabaram exercendo uma participação importantíssima para aumentar essas tensões, fora também o papel da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela era uma parceira importantíssima da metrópole, mas, ao mesmo tempo, os seus representantes estavam olhando, interpretando o que estava ocorrendo nas colônias, estavam cientes aqui de todos os pontos de tensões e também estavam pensando em novos papéis que eles poderiam exercer agora nessas independências que as colônias, aos poucos, estavam criando em sua relação colonial com as metrópoles. Então, foram que momentos importantíssimos que denotam que todas essas tensões aqui desse período da crise do sistema colonial. E quais foram essas relações comerciais dicotômicas? Bom, nós tivemos uma divisão muito forte de proprietários rurais com comerciantes, e esses proprietários rurais eram os produtores, ou seja, eram quem produzia os alimentos, eram quem produzia as riquezas, que eles também queriam o quê? Ter um papel importantíssimo aqui no dia a dia e aqui e nas decisões coloniais. E os comerciantes, por um outro lado, eram o quê? Os compradores. Então, essas relações começaram a chegar a níveis altíssimos, que foi aumentando ainda mais as fragilidades e as tensões entre colônia e metrópole. E além dessa questão comercial, nós tivemos o quê? Uma tensão de nível racial e identitário importantíssimo. Em fevereiro de 1795, tivemos o decreto das cédulas de graças al sacar. E esse decreto era o direito que os mestiços eles tinham para serem brancos. Mas que direito era esse? Pasmem, eles poderiam comprar documentos no qual eles deixavam a condição mestiça de lado e eles já se tornavam brancos e peninsulares. Ou seja, era uma forma no qual eles tinham para comprar o direito de serem cidadãos espanhóis. Se nós pensarmos que esse é um momento de grande tensão
Esse é um momento em que nós temos diversas classes sociais tentando ao máximo aumentar a sua influência na colônia e também atritos que já estavam acontecendo entre crioulos que se colocavam como os verdadeiros detentores do controle colonial, eles que tinham uma grande influência econômica, em contraste com os peninsulares, as cédulas de graças ao sacar, ele acabou se tornando o que mais um ponto controverso no qual os crioulos eles se sentiram ainda mais desprezados aqui pela metrópole espanhola. E também, além da própria colônia, nós também tivemos o que? Tensões e movimentos precursores que acabaram influenciando e aumentando toda essa insatisfação e o desejo e o sentimento de liberdade e independência. Como eu já comentei com vocês no nosso módulo anterior, tivemos a rebelião de Tupac Amaru II, que mesmo com sua derrota, mas as suas ideias, elas continuaram vivas, as suas ideias, elas continuaram circulando com intensidade no vice-reino do Peru e em outras localidades das colônias espanholas. Tivemos também a independência das 13 colônias inglesas em 1776, essa independência que originou os Estados Unidos da América. Cabe comentarmos um pouco mais sobre esse fato histórico por razões importantíssimas. Primeiro, essa independência, ela também foi inédita aqui no mundo. Ela foi inédita nessas relações entre colônias e metrópole, porque jamais imaginaria que uma colônia ela pudesse ter a ousadia e depois o sucesso em libertar-se de uma relação de domínio com a metrópole. Como já comentei, houve uma ideia bastante forte aqui das monarquias ibéricas e outras, ou seja, do velho mundo europeu de que eles tinham o direito de dominar as colônias, um direito atribuído a uma leitura de uma providência divina. E já que era uma providência divina, eles imaginaram o quê? Que esse domínio seria totalmente inquestionável. E, de repente, essa verdade sagrada ela acabou sendo quebrada em 1776, quando houve a criação dos Estados Unidos da América. Nunca imaginou-se que isso poderia acontecer. E tivemos já que o início da circularidade de uma ideia de liberdade e de independência. A Revolução Francesa de 1789, ela foi influenciada pela Revolução das 13 Colônias, inclusive o direito dos homens e dos cidadãos, que pode ser considerado um dos documentos mais importantes da França revolucionária, ela foi bastante inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos, e 2 anos depois, em 1781, nós tivemos a Revolução Haitiana. Então, vejam só que foram movimentos importantíssimos, um interno, a rebelião de Tupac Amaru II, e outros externos que começou a entrar no coração e na mente, começou a mexer com o imaginário e começou a mostrar que lutar pela liberdade e lutar pela independência poderia sim ser um sonho que poderia se tornar realidade. Então, são movimentos importantíssimos que eles aumentaram
a crise interna dessa relação cada vez mais tensa entre as colônias americanas com a sua metrópole, aqui o Reino Espanhol. E a circulação de ideias também ela foi importantíssima nesse período. Aqui já mensurando ou apresentando exemplos que deveriam ser seguidos e evitados. Um exemplo, a Revolução Americana ou das 13 colônias deveria ser seguida. E por que ela deveria ser seguida? Porque essa foi uma revolução política, ou seja, nós não tivemos uma alteração da estrutura social das antigas colônias britânicas ou das antigas 13 colônias inglesas. Nós tivemos o quê? Uma revolução apenas dessa esfera política, que era o que os criolhos começaram a desenhar para si agora nas colônias espanholas. Ou seja, nós, entrando no imaginário dessa elite crioula, podemos sim fazer a nossa independência, podemos fazer a nossa rebelião, mas devemos manter indígenas, mestiços e africanos sob o nosso domínio. Deveria mudar apenas o quê? Quem estava mandando. Como foi o que aconteceu com a Revolução Americana, ela já tornou-se o quê? Esse exemplo a ser seguido. Já a Revolução Haitiana, não, porque a Revolução Haitiana foi um momento bastante violento desses processos de independência, quando nós tivemos um protagonismo aqui de escravos negros que eles acabaram dizimando praticamente toda a população da ilha do Haiti, e eles decretaram o fim da escravização. E nesse caso, essa independência ela deveria ser evitada, porque, ao contrário da americana, ela foi interpretada como uma revolução política e social. A elite crioula, ela não queria o fim dos trabalhos forçados. A elite crioula, ela não queria o fim da escravização. A elite crioula, ela queria o quê? Manter os seus privilégios. E o Haiti não. O Haiti foi aquele exemplo no qual uma independência, ela pode sim acabar com os privilégios dos brancos. E nesse caso, essa revolução ela deveria ser evitada, e aqui até tivemos a criação da ideia do haitianismo, que circulou por toda a América, tanto a espanhola quanto a portuguesa, para ser um exemplo a ser evitado. E a Revolução Francesa, apesar de toda a sua radicalidade, ela também apresentou um componente importante para essa elite que queria manter os seus privilégios, que foi o quê? A defesa da propriedade privada, como nós podemos detectar na Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Então, são que essas ideias que elas acabaram circulando com uma intensa liberdade, e também além das fronteiras, no qual nós tivemos a ideia da ilustração e do iluminismo chegando nas colônias do Novo Mundo em 1810, e no nosso caso aqui da América Espanhola, essas ideias foram importantíssimas para influenciar tanto Francisco de Miranda como Simão Bolívar, que tornou-se um dos maiores nomes aqui das guerras ou das revoluções de independência. Quais são os momentos finais aqui da crise do sistema colonial? Em 1796, nós tivemos
uma guerra do reino espanhol contra a Inglaterra e a destruição de toda a frota espanhola. E essa destruição, ela impactou muito essas tensões, porque a Espanha ela já não tinha como manter um controle da sua relação com as colônias. Temos que ter em mente que o Oceano Atlântico tornou-se uma personagem importantíssima dessas relações. E a partir do momento em que a Espanha perdeu esse canal de comunicação, que acabou sendo totalmente ocupado pela Inglaterra, ela praticamente não teve mais nenhuma relação comercial com as suas colônias, o que aumentou ainda mais a crise. E em 1803 nós tivemos uma intensa crise agrária aqui na metrópole espanhola e o fracasso das reformas borbônicas. Então, não era mais possível colocar em prática todas aquelas ideias assim de maximizar a relação desse, entre aspas, pacto colonial. Em 1805, em 1807, nós tivemos, agora sim, o fim total do comércio marítimo da Espanha com as colônias, já não tinha mais nenhum canal de conexão, não tinha mais nenhum canal de diálogo aqui, a coroa espanhola, que isso foi potencializado em 1808 com guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte tornou-se uma personagem importantíssima aqui desse contexto histórico, quando teve como objetivo unir todo o continente europeu sob a bandeira da Revolução Francesa. Foi Napoleão Bonaparte que impulsionou a transferência da corte portuguesa para a sua colônia, que depois modificou toda a história do Brasil, e no nosso caso, em especial, quando Bonaparte chegou à França, ele também teve uma influência importantíssima aqui nos rumos da coroa espanhola. Primeiro, porque Carlos IV ele abdicou da sua coroa, imaginando que Napoleão poderia estar satisfeito com esse gesto, e Carlos ele acabou o quê? Coroando Fernando VII como seu sucessor. Contudo, quando Fernando VII sentou-se na cadeira monárquica da Espanha, ele acabou sendo preso por Napoleão Bonaparte, que acabou o quê? Colocando José Bonaparte nesse local e o nomeou como rei da Espanha e das Índias. Vejam só que nós voltamos o quê? Com aquela nomenclatura de identidade que as Índias foram que todas aquelas colônias que estavam sob o domínio aqui da coroa portuguesa. E agora, com essa nova configuração aqui do reino espanhol, sob o comando de José Bonaparte, a crise do sistema colonial ela chegou em níveis que não teria mais como retroceder, que agora iniciou o processo das guerras de independência. Essas foram as referências que eu utilizei para preparar essa aula, e agora finalizamos o conteúdo de História da América 1. Teremos um novo encontro agora com a História da América 2, e espero vê-los em outro momento. Muito obrigado, espero que vocês possam aproveitar muito esse conteúdo e dessas identidades importantíssimas aqui desse momento histórico.